O Los Angeles Lakers finalmente tem o pivô. Pode não ser o que a gente estava sonhando, mas DeAndre Ayton está chegando para jogar no Leicão nesta temporada. Vamos falar sobre isso, a montagem do elenco, mas antes é importante, deixe seu like, pô, se inscreve no canal, dois passos fundamentais para o nosso crescimento aqui no YouTube, certo? Vamos lá, direto ao ponto, então, DeAndre Ayton ele sofreu um buyout do Portland nesse último final de semana. O Portland comprou uma parte do contrato dele, né? Pagou 20 e poucos milhões e ele se tornou um agente livre, ou seja, podendo assinar com qualquer time. E o Lakers fechou um contrato com ele para essa temporada de 8 milhões, então somando o contrato que ele tinha com o Portland, mais esse ele vai ganhar 30 e poucos milhões, e ele também tem uma player option no segundo ano, ou seja, uma opção dele se ele quer continuar ou não. Olha, era o pivô dos sonhos que eu estava imaginando? Não, sendo bem sincero para vocês, tá? Mas dos que estavam disponíveis, né? Lembrando, quem estava disponível? Brook Lopes, Clint Capela, eu falo disponível que é sem contrato, sem acordo com nenhum time, né? Não tinha tanta opção assim, né? Dos que estavam disponíveis, ele é o mais jovem, o mais promissor. Ele foi a primeira escolha do draft, 2018, se eu não me engano, e é um cara dominante no garrafão, né? Então, somando-se tudo isso, cara, dos poucos jogadores que tinham disponíveis na posição, principalmente, eu acho que foi um acerto. O Lakers acaba ganhando muito nessa, contratando o DeAndre Ayton, né? De novo, não é um Walker Kessler, que é um cara que tem mais futuro, talvez, do que o DeAndre Ayton. O Miles Turner, muitas pessoas queriam que ele viesse, mas esses dois jogadores tinham contrato, tem contrato, né? O Miles Turner foi para o Milwaukee, na verdade. Então era mais difícil para o Lakers trazer, a não ser via troca, né? Mas o fato consumado DeAndre Ayton é do Lakers. Uma coisa que me incomoda do DeAndre Ayton, não sei se vocês têm essa percepção ou não, mas, cara, eu sinto que ele é um pouco preguiçoso em alguns jogos, sabe? Às vezes com corpo mole. Talvez por estar jogando em Portland, tenha isso, né? Mas, cara, atuando no Lakers com o LeBron, com o Luka, eu acho que isso tende a mudar um pouco, né? Que ele venha mais atento, que ele venha mais ligeiro também. Mas ele é um cara dominante, né? Ele não é à toa que o apelido dele é Dominator, né? O cara dominador ali dentro do garrafão. Ele na última temporada teve média de 14 pontos, mais um tiquito, né? Por partida, e 10,2 rebotes, né, por partida na última temporada. E na carreira ele tem média de 16 pontos. Já chegou a ter média de 18, quase 19, quando atuava em Phoenix em uma temporada. Ele é um cara muito dominante, então pega bastante rebote. Confesso para vocês que a defesa não é das suas principais características, não é. Mas é um cara que tem média de quase um toco por partida, então ele pode contribuir um pouquinho para isso. Mas acredito que o DJ Redick vai pensar ali num esquema, né, onde que ele possa se encaixar. O Lakers sentia muita falta desse tipo de jogador, né? Fazia muito tempo que o Lakers não tinha um pivô dessa característica, né? Voltando na bolha, quando o time foi campeão, 2019, 2020, o Lakers tinha Javel McGee e Dwight Howard, dois excelentes jogadores. Javel McGee, para mim, um cara muito subestimado. Eu gosto muito dele, né? Gostava, acho que nem tá jogando mais. E junto com ele jogava o Anthony Davis. Então, o Anthony Davis não era um pivô de fato naquela época, ele era um ala pivô, né? E depois, no ano seguinte, veio o Montrezl Harrell, veio o Marc Gasol, pivôs com características diferentes do que deu certo em 2019, 2020. E desde então, acho que, cara, não lembro de um pivô que veio para ser ali o titular da posição. Tanto é que o Anthony Davis jogou a maior parte, né? Sempre que vinha um pivô era para ser reserva dele. Então, Jackson Hayes agora, André Drummond, quem mais que veio? Bobo, não é Bobo que veio? Play, Mobamba, Bobo não, Mobamba. Então, assim, jogadores que não eram dominantes, né? Como foi o Anthony Davis, né? E agora a gente tem o DeAndre Ayton. Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Era a característica que o Lakers estava precisando, um cara que pega ali alguns lobbies jogados pelo Luka. Se o Luka fez o Jackson Hayes jogar bem em parte da temporada, imagina o DeAndre Ayton. Então é isso que eu tô me apegando, para ser bem sincero, né? O meu otimismo tá indo nesse sentido, certo? Dizem, né? Eu tava vendo algumas notícias hoje, que o Lakers ainda procura um outro pivô, e eu acho que tá certo, tem que procurar mesmo, porque na última temporada o DeAndre Ayton jogou apenas 40 jogos, menos a metade. Na anterior, 55. Então, é um cara que pelo menos nos 2 últimos anos machucou-se um pouco, não esteve tão disponível assim quanto a gente espera que ele esteja. O máximo de jogos que ele fez na carreira foi 69 em uma temporada de 82. Então, a gente sabe que é um cara que vai perder alguns jogos nessa temporada. Isso é um fato consumado, não tem jeito.
Mas o perfil que o Lakers está buscando não é um perfil parecido com o DeAndre Ayton. Isso, pelo menos, eu acho que tem sido interessante. Diz-se, especula-se muito ao Horford como principal pivô. Não gostaria, não acho que se encaixe no perfil do Lakers, mas de reserva, né, talvez atuando junto ali, não sei. É um cara que tem espaço um pouco mais na quadra, tem um arremesso, eu já acho legal. Apesar dos seus 39 anos, eu acho que seria interessante. Cairia com uma luva no Lakers também, a não ser que não tenha outras opções, tá? E também disso, especularam-se muito sobre Nick Richards, então 2 nomes pra gente ficar de olho que podem pintar no Lakers. Então, Lakers perdeu Dorian Finney-Smith nessa semana, que assinou com o Houston, ele tem 32 anos, se eu não me engano, e trouxe 2 jovens jogadores com o salário do Dorian Finney-Smith, que é o Jake LaRavia, que tem 23, e o DeAndre Ayton, que tem 26. Então, o Lakers rejuvenesceu o elenco, né? Se são melhores ou piores que o Dorian Finney-Smith, é um papo para uma outra hora, né? E a montagem de elenco do Lakers, falando um pouquinho sobre isso também, não sei para vocês, mas eu tô um pouquinho desanimado, não tô tão otimista assim quanto queria estar. O Lakers tem algumas peças que podem ser, eu gostaria que fossem trocadas. Hachimura, por exemplo, Hachimura é um ótimo jogador. Se ele continuar com o Lakers, eu acho que vai ser muito importante. Mas ele ganha 18 milhões por temporada, então o Lakers consegue trazer talvez 2 jogadores ali, né, interessantes com esse valor. Então, e um cara que tem mercado também. Então, talvez trocar o Hachimura, Gabe Vincent trocar para ontem, Max Kleber para ontem também, né? Enfim, acho que o time tem que fazer algumas trocas, né? Austin Reeves, não sei, depende de quem vier no lugar, e o time só pode trocar apenas uma escolha de draft também. Então, assim, a situação não é tão simples assim. Vamos torcer para que o Pelinka trabalhe, né, e traga e monte um elenco competitivo para essa temporada. O Lakers, que não quer se comprometer tanto em salário, né, para 2027, trazer uma outra grande estrela, mas, cara, a gente tá em 2025. Vamos torcer que pelo menos o time seja competitivo e não só chegue nos playoffs, como chegou, mas que de fato compita, né, e tente, quem sabe, trazer esse caneco. Certo? Galera, então é isso. Falando um pouquinho sobre o DeAndre Ayton, né? Contratação do Lakers. Se houver um novo acordo, que o Lakers trouxer qualquer outro jogador, a gente volta com mais notícias, mais informações e mais vídeos. Beleza? Tamo junto. Obrigado pra você que viu esse vídeo até aqui. Valeu, galera. Um abraço.